Um grande prazer estar aqui construindo grandes jornadas através de histórias que os grandes profissionais de tecnologia estão contando aqui no Por Trás da TI. Nessa edição, onde estamos conversando com profissionais da área de cibersegurança, tem sido um descobrimento muito interessante. E o meu convidado de hoje traz histórias incríveis que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Eduardo Anselmo. Eduardo, prazer poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Gosto bastante do projeto de vocês. Vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo. Eduardo, a gente estava aqui batendo um papo, né? Ou seja, antes de entrarmos na gravação, falando da importância da gente falar para as próximas gerações, falar um pouco de carreira, né? Ou seja, mostrar que nem sempre tudo é fácil e a sua história é um grande exemplo de superação. Eduardo, vamos começar falando um pouquinho de infância, um pouco de referências, da onde viemos. Conta um pouquinho da sua história desde lá do início. Legal. Bom, eu sou natural de Santo André, uma região, uma periferia de Santo André, na verdade, é o ABC Paulista. Sou filho de uma professora de escola pública e um comerciante, né? Olha que legal. E era muito interessante, assim, porque enquanto criança eu observava muito os meus pais com aquela visão de, pô, a gente precisa ter uma vida melhor e a gente vai lutar até o fim. Sabe aquela visão bem parecida com um leão com seu objetivo, Sei. focado, Olha aquele que olhar. legal. O que eu lembro dessa infância era que eu era um dos mais novos do bairro, né? Uma das últimas crianças da geração, e brincar na rua e tudo mais, né? E desde daquela época eu gostava muito de aprender sobre as brincadeiras, como elas funcionavam, né? E quando eu conhecia e entendia o conceito delas, eu precisava criar alguma coisa, algum elemento. Então, eu entendi a regra do jogo e depois, para não ficar maçante, inseri alguma regra do jogo nova. Que Então, legal. era aquela criança imparável, sabe? É aquele que precisa saber tudo que tem dentro. Então, aquela criança que desmontou uma televisão de tubo sozinha, tomou um choque no flyback e depois fez o melhor que pôde para montar de volta. Sobrou umas pecinhas Sim, ali, algumas. Tranquilo, faz parte. Mas para saber como é que aquela imagem aparecia. Então, entender como cada parte se conectava. Então, isso era uma coisa muito, muito latente. Né? Eduardo, legal você estar trazendo isso, porque uma das coisas que a gente capta muito aqui nas conversas é características similares entre os profissionais que chegaram muito longe nos seus sonhos, nos seus objetivos. E uma dessas características é essa que você está dizendo. Pessoas inquietas de construir, de querer saber o porquê, de desmontar, né? Ou seja, que a gente chama hoje de mais, né? Ser proativo, né? Pessoas proativas. Que bacana. E você tem lembranças também da tecnologia que te permeava naquela época? Você falou da televisão de tubo. O que era tecnologia naquela época ali com 10 anos de idade, 12 anos de idade, na sua realidade, Eduardo? Olha, na minha época tinha, obviamente, o Atari, né? O Atari, que era mais fácil acesso, Odyssey, outro videogame, né? E um pouco mais à frente, alguns anos depois, bons anos depois, contato com MSX. Então foi o primeiro computador que eu tive, que tive a possibilidade de descobrir alguns jogos diferentes, codar um pouquinho, né? Com base nos livrinhos que vinham. Então era ainda pouco acesso à tecnologia, né? Mas algo em mim já apontava que era alguma coisa relacionada a exatas. Né? Eu gostava daquele universo. Então, ter acesso aos vizinhos, né, que tinham diferentes videogames e compartilhar esse conhecimento com eles era incrível. E é legal, né, Eduardo, a gente explicar, porque as pessoas falam assim, poxa, mas o computador foi o grande ponto que vocês se apaixonaram. Mas assim, falando nos anos 90, que é quando a gente está falando sobre essa história, né, Eduardo? Assim, a tecnologia que havia na época era o início dos computadores rudimentares como o MSX, por exemplo, né? Isso era a tecnologia que a gente conseguiria materializar, né? Foi uma paixão, Eduardo? Foi uma coisa assim que... Paixão à primeira vista? Na verdade, não. Eu fui analógico durante muito tempo. Porque, como eu falei, era sobre... olhando agora para trás, né, fazendo essa avaliação, é interessante perceber que eu precisava saber. Eu queria saber. Então,
quando eu tive acesso a computadores, obviamente, acabou meio que me direcionando mais para um lado de uma carreira, mas tem um ponto interessante que eu me lembro no começo da pré-adolescência, até foge um pouco da questão tecnológica, né? Mas como a minha cabeça funcionava naquele começo, minha pré-adolescência, adolescência. Um belo dia, não sei porquê, a região do ABC é muito musical, né? E tem muitos músicos excelentes, enfim. E naquela época, no colégio, eu vejo um garoto tocando uma música, era uma música pesada. E eu falei, não me interesso, né? E o cara ficou transtornado, ele falou, como assim? São bandas inglesas, agora é a moda nisso e tal. Eu falei, ok, me empresta um disco. Peguei esse disco, levei para casa e escutei. Eu falei, não gosto. Passou um certo tempo, né, escutando aquela música, eu falei, não, para ter um senso crítico, eu preciso tentar. Escutativa. Tá. E daí, durante esse processo, foi bem interessante porque depois da quinta vez deu um estalo. Eu falei assim, eu acho que eu não gosto porque eu não entendo o que eles estão falando. Que era o inglês. Daí eu peguei um dicionário, inglês-português, um caderno, peguei o LP, antigo LP. Sim, o LPzão. Abri, escrevi em inglês, ia traduzindo, preenchi o caderno inteiro. Coloquei mais uma vez para tocar. Na sexta vez, né, eu comecei a ler o que eu tinha traduzido. E foi uma coisa muito libertadora, sabe? De você ver que ele estava contando a história, a jornada pessoal de uma pessoa, do nascimento até a sua trajetória em todos os momentos, até o seu falecimento numa idade bem longeva. E aquilo foi incrível para mim, né? Porque a partir daquele momento eu comecei a perceber que existe um universo bem maior que eu precisava explorar, né? E a partir justamente desse ponto, peguei todo o material que eu podia e começava justamente a pesquisar mais, traduzir muitos cadernos depois, me deu um outro estalo. Qual que é a intenção deles tocando esse tipo de música? Tinha um violão velho, né, com uma corda só, e tentava imitar. Quando eu consegui os primeiros trabalhos e tudo mais, comprei o resto das cordas e comecei a tentar imitar. E foram habilidades que eu não sabia que eu ia utilizar na minha carreira ao longo dos anos, né? Por exemplo, depois de certo tempo, primeira multinacional que eu entro, eu vou entrar numa conferência tenso, em inglês, e de repente eu começo a entender o que todo mundo está falando e percebi que o jogo era de igual para igual. Bacana, show. Ou, por exemplo, um violão, que na verdade é matemática pura. Quando a gente fala de cifras de violão, é basicamente uma criptografia. Então você troca um formato por outro. Então esse tipo de busca era incessante, independente da tecnologia. Entendeu? Sensacional. E legal você trazer isso, que você foi descobrindo isso, né, num momento onde o você não querer, o não me interesso era o que a grande maioria fez, né, e esse buscar ter um olhar diferente, né, um ângulo diferente para aquilo e correlacionando isso, né, com os ensinamentos que a vida vai nos trazendo, né, Eduardo? O que você está trazendo é isso, né, um pouco de tudo isso. Que bacana. E aí, como que a sua jornada conecta com tecnologia? Quando foi aquele momento que você se viu, né, um cara de informática, de TI, as várias nomenclaturas que a gente teve durante a jornada? Quando foi esse momento? Bom, eu comecei a buscar eu precisava financiar meus estudos, né, no colégio. Então, eu busquei uma oportunidade de uma empresa de tecnologia no ABC. Tá. E fazer a manutenção de computadores. Eu estava meio que quase indo para redes, né? Um pouco de infraestrutura. Sim. Né? Nessa época, Network. Fantastic, né? Todas as tecnologias daquela época, do meio para o final dos anos 90. Exato. O início das redes, né? O Novell veio exatamente para dar essa conotação de rede não só física, mas a parte de um servidor de arquivos, de impressão. Sim, né? Começavam o que a gente chama de colaboração hoje. Exato, era o que se iniciava naquela época, né? Conceitos que sempre se reciclam ao longo do tempo. E trabalhei muito tempo em manutenção de computadores, impressoras, redes, para basicamente São Paulo inteira. Então rodava bastante por aí. Que bacana. Ou seja, trabalho sempre foi algo muito presente na sua educação da família, ou seja,
aquele ditado, né, Eduardo? Trabalho dignifica o homem, dignifica o garoto, dignifica todos, né? Porque a gente veio de uma geração que a gente precisava trabalhar para poder conquistar. Começou de baixo, né, Eduardo? Estou entendendo que Sim. montando computador e ali no mão na massa total, né? Sim, e começando bem de baixo, né? Prestando suporte para múltiplas empresas, tentando ganhar conhecimento, aprendendo a lidar com o cliente, assim, e por aí vai, né? E é bem interessante isso, assim, porque eu não imaginava que eu ia entrar para a área de segurança. Na verdade, ninguém se falava sobre isso no começo. No final dos anos 90, começo dos 2000, era uma coisa meio que nova, né? E ao longo do processo, eu estava muito bem aí, seguindo um viés de redes, até que um belo dia, os garotos que trabalhavam juntos, né, decidiram ir numa lan house. Uma lan house. Nem sei se isso existe ainda. Acho que vale a pena explicar, Eduardo, para quem está nos assistindo. Talvez alguém está assistindo esse vídeo anos depois do que a gente colocou. Legal. Lan house era um lugar onde tinham muitos computadores ligados em rede para você jogar, né? Jogar, imprimir coisas, acessar a internet. Eram locais assim que eram muito populares nos anos 90. É verdade. E fui lá jogar com alguns colegas, enfim. E durante esse processo aconteceu uma coisa que mudou a minha carreira. Aquele momento que o sim ou não muda toda uma existência, sabe? Sei. Era justamente no meio da diversão, chega um cara muito tenso, olhando para todos os lados. Ele senta no computador na fileira da frente da minha. E uma coisa aconteceu, ele abriu uma telinha preta e começou a escrever um monte de coisa. Conforme ele ia escrevendo, digitando e dando enter, a internet parou, o jogo parou, tudo parou. Começou aquela pressão em cima do dono da lan house, precisa voltar, a gente está jogando, enfim. Ele levanta, vai até a administração e conversa alguma coisa com ele, senta, digita alguma coisa no computador, a internet volta, o jogo volta. Eu tinha acabado de ver um Red Team atuando. Exato. Né? A hora que aconteceu aquilo, ele recebeu um dinheiro por isso e saiu. Eu fui atrás dele e a gente teve uma longa conversa, né? E durante esse processo eu entendi exatamente o que ele fez, só não sabia como fazer, né? E daí, a partir desse ponto, eu percebi que eu precisava saber como aquilo funcionava. Busquei diversos profissionais que eram bem mais gabaritados que eu na época, que conheciam aquilo, para me dar uma aula. E aquilo que eu consegui absorver, comecei a formar minha própria opinião. Voltei nessa mesma lan house, alguns meses depois, né? Falei com o dono da lan house, olha, seria possível eu fazer uma consultoria para defender a sua lan house contra ataques? Ele me fala, sim, porque eu fui atacado semana passada. Olha só. Esses hackers são terríveis. E daí foi uma oportunidade que eu enxerguei. A oportunidade foi, ok, vamos entender qual que era o ambiente. Senhas padrão, tudo que a gente vê de conceitos hoje, era o conceito que precisava daquela época. Senha do sistema operacional padrão, não tinha proteção nenhuma para nada. Então, aquela higienização de segurança naquele equipamento, mandar logs para um servidor à parte, fazer segurança no servidor de proxy, o squid deles, instalar um firewall, IP tables. Então foram conceitos que eu fui capturando com várias pessoas para formar a minha proposta de vendas. A partir desse ponto eu fui pulando de lan house em lan house, um passo atrás do Red Team, para vender a minha proposta de melhoria, né? E isso acabou meio que me dando um destino, um norte, né? Então, já conheci um pouquinho de manutenção, comecei a conhecer um pouquinho de redes, sistemas operacionais, e conforme a jornada foi indo, eu fui absorvendo novos componentes, tipo servidor de internet, banco de dados e assim por diante. Até que em um determinado momento, uma pessoa de uma lan house me indicou um provedor de internet, pequeno provedor, no ABC. E fui trabalhar com eles um tempo, até que surge um e-mail da antiga AP Info, lembra? Sim, lembro. Lembro, sim. E me convidando para uma entrevista para uma multinacional, né? Para uma vaga de analista de segurança. Eu falei, não sei o que é, mas eu quero testar. Né? Chego lá, passo nessa entrevista e a minha primeira oportunidade, que foi na Alcoa. E foi uma coisa incrível, né? Porque eram processos totalmente estruturados. Empresa americana, clássica, né? Sim. Tinha uma área específica de segurança. Não era infraestrutura e segurança ou infraestrutura que tem um viés em segurança, né? E foi incrível, né? Porque começar a entender que tem filtros de conteúdo parrudos de mercado,
quais são as estratégias de IDS, implementei um Snort. Olha só. Na época. E foi incrível, né? Porque essa experiência, essa bagagem, durante essa jornada inicial, né? Mostrou para mim que eu sabia exatamente o caminho que eu precisava trilhar. Era segurança, e a partir desse ponto foi o caminho que eu sigo até hoje. Que bacana. Tem umas pérolas na sua história que vale a pena um olhar cuidadoso aqui. Sempre quando começamos de baixo, a gente está disposto a aprender, e o mundo do open source foi muito democrático, né, Eduardo? Você falou de Squid, você falou de iptables, ou seja, eram soluções que estavam disponíveis a custo quase que zero, mas precisava ter um conhecimento avançado porque era na mão, né, na linha de código, né? Ou seja, isto habilita você a um passo super importante, né? Eu conheço bem a história da Alcoa no Brasil, morei em Poços de Caldas, onde a Alcoa, né, tem uma operação importante, e isso habilita para uma jornada já numa empresa que olha a segurança diferente e tal, né? E eu acho que é isso que você falou, Eduardo, é estar preparado, é sonhar grande, né? E saber que o limite é aonde a sua visão consegue te levar. Quanto mais ampla, mais longe você chega. Muito bonita essa passagem, né, esse desafio. E aí, primeiro desafio Alcoa, uma jornada de aprendizado, e é momento de continuar a jornada. Como que foi? Então, a partir desse ponto, eu percebi que eu precisava me especializar, né? E fui buscar cursos de especialização diversos. Uma coisa que eu gostaria de destacar é o fato de ter essa visão dentro da minha casa. Boa. A visão dos meus pais de buscarem conhecimentos distintos, diversos, que às vezes não parecem ter conexão, é algo que para mim foi muito importante. Então, me aprofundei em redes, me aprofundei em servidores, né? Diversos cursos de especialização em áreas que eu não tinha competência, para tentar fazer uma tradução de como aplicar a segurança para esse contexto, né? E a partir desse ponto eu começo a buscar mercado. E daí eu tive oportunidades de trabalhar em uma segunda empresa global, e nessa empresa global ter a primeira coordenação de um projeto, né? E visitar a Michigan, trabalhar lá na GM, inclusive, e coordenar projetos de implantação na fábrica da GM. Foi um negócio incrível, foi super desafiador. Aquela questão, né, a gente percebe, muitas vezes a gente tem aquela impressão de que nós, na América do Sul, não temos a capacidade de chegar lá, mas é muito democrático, né, com esforço. Trabalho duro dá para chegar a todo mundo. E isso foi muito legal, chegar de igual para igual, trabalhar junto com o pessoal e entregar valor para o negócio. Daí eu começo a enxergar a segurança não apenas isolada pela tecnologia, né, que a gente fala cibersegurança e equipamentos soltos, né? Depois a gente começa a implementar data centers inteiros e começa a fazer a resiliência deles, a cyber-resiliência, e começar a entregar valor para o negócio. E começar a entender que por que o negócio precisa do nosso trabalho. Isso foi libertador, foi muito interessante, né? E a partir desse ponto eu começo a buscar cargos de liderança, volto para o Brasil, busco cargos de liderança, fui trabalhar com a área de notícias e mercado financeiro. E foi uma outra realidade, né? E foi interessante entender assim a criticidade, a velocidade que as coisas aconteciam, né? E ao longo da jornada sempre se especializando no segmento que eu estava atuando. Então, entender um pouco mais sobre o negócio, entender sobre as regulações que tangem aquele negócio, entender sobre as tecnologias que são aplicadas àquele negócio. Então, foi uma jornada de muita aprendizagem durante muitos anos. Eduardo, sua carreira tem um valor, um peso muito bonito pela forma que tudo isso chegou na sua vida, né? Os desafios que essa jornada te impôs, de questões técnicas, de fato conhecer muito, e o desafio depois de liderar pessoas, equipes e olhar tecnologia, olhar cyber como viabilizadores de negócio. Nós estamos vivendo um momento onde a gente sabe que tem um déficit, né, de profissionais no mercado de tecnologia e de cyber também. Queria que você falasse um pouquinho de carreira em cyber para os jovens que estão chegando agora, Eduardo. A importância deles se qualificarem, deles de fato se conectarem nesse grande momento que cyber está vivendo. Legal. A gente está vivendo um momento disruptivo, né? Assim como a internet, a inteligência artificial está mudando bastante a maneira da gente fazer negócios em cibersegurança.
E é interessante, né, até antes da gente falar sobre as carreiras, avaliar o que tem acontecido, né? A gente vê uma volumetria de ataques contra as regiões cada vez maiores, né? Só que elas vão continuar maiores, só que a quantidade, antigamente, não significava a qualidade desses ataques. Então, a gente tem percebido, eu vejo algumas correntes defendendo o multi-especialista. Ele conhece múltiplas plataformas de segurança, mas também lida muito bem com o negócio. Soft skills já estão embarcados e múltiplas hard skills para complementar e conseguir contar essa história de cibersegurança. Hoje a gente tem um cenário de cibersegurança muito extenso, olhando para a operação de cyber, engenharia de cyber, e também olhando para a GRC, que as 3 torres se complementam e as 3 se falam com o negócio. Então, a importância de você se qualificar ao longo dessa jornada, ela faz todo sentido para esse novo tipo de profissional. Até porque a operação bruta e a volumetria, né, os cybercriminosos estão se especializando cada vez mais, né, gerando uma volumetria de ataques cada vez maior, e essa operação pesada na ponta, nível 1, nível 2, ela tende a ser feita por uma máquina, né, enquanto as pessoas vão sendo movidas para um quality assurance e um trabalho um pouco mais nobre de direcionar, né, qualificar as soluções de segurança e traduzir isso para o negócio. Então, existe uma oportunidade nova surgindo, vejo profissionais extremamente qualificados surgindo, então existe sim uma jornada interessante em múltiplas plataformas e muito autoconhecimento ao longo aí dos próximos anos. Né? Ou seja, muita coisa boa pela frente, investir no conhecimento, entender essa boa oportunidade que o segmento de cyber está abrindo, é uma oportunidade de ter uma carreira vencedora, né, Eduardo? Eu acho que tem uma oportunidade boa aí, né? Sim, porque esse momento disruptivo, se a gente analisar, vamos pensar num ponto de vista que as explorações de vulnerabilidades, de ataques, as campanhas de ataques, elas têm sido mais exclusivas. Eu posso misturar diversas técnicas para atacar um determinado segmento de negócio e assim por diante. Vamos pegar, por exemplo, misturar engenharia social com deepfake, com ataques avançados de cyber, né, com os cybercriminosos se inserindo dentro de organizações, aliciamento de profissionais e diversos outros contextos que você pode correlacionar e desenhar essa campanha, né? Então, essa pessoa que consegue mapear as ameaças internas, as ameaças externas, conectar isso com a área de negócio, explicar o que está acontecendo, isso tem um link muito íntimo com o treinamento e conscientização. Perfeito. Por quê? Porque as marcas das empresas, elas são formadas por pessoas que trabalham nela. As pessoas têm um hábito, têm um padrão de compartilhamento de informações que pode ser mapeado, pode ser capturado e tornar insumos para tomada de decisão estratégica de cibersegurança, né? E esse é o momento interessante, para quem quer ingressar na área, é um momento ímpar, né? Então, conhecer multiplataformas, entender como o negócio funciona, conhecer pessoas, vai ser um novo modelo super estratégico para o futuro da segurança. Muito legal. E um outro ponto, né, Eduardo? Você está tocando em pontos extremamente importantes, né? Ou seja, os ataques eles estão sendo mais sofisticados, a engenharia social já está num outro patamar, a gente tem que evoluir junto nesse diálogo, né? Ou seja, ajudar a nossa força humana a ser os grandes guardiões da sua própria segurança, da segurança da sua família e a segurança daquilo que você faz na sua empresa. É quase que criar um esquadrão, né? Para que a gente possa trocar muitas experiências como essa. Eduardo, e como fazer isso com o board? Como levar essa comunicação, falar de risco, falar de continuidade de negócio, né, numa visão mais executiva, mais para o board? Como que você tem visto essa evolução desse diálogo? Bom, uma forma de envolver o board dentro de um programa de cibersegurança, primeiro tem que ter o apoio, mas também tem que traduzir o porquê eles vão apoiar. Né? A gente está falando aí de um alto risco de monetização, né? Os cybercriminosos querem dinheiro da organização. E a gente hoje, principalmente que a gente aborda muito a questão de M&As, aquisição de empresas, informação hoje é um asset muito valioso para a organização. Então, um vazamento de dados de uma aquisição, um vazamento de dados PII de uma organização, ou outros assets que precisam ser preservados, é importante tangibilizar isso de uma forma que o board entenda, né? A tradução de o quanto a gente conseguiu reduzir de custo,
e implementar uma segurança efetiva para que a operação se perpetue. Então, é muito importante fazer essa conexão tática e estratégica e envolver cada vez mais o board dentro desse programa como um todo. É importante também buscar alguns resultados através de programas de conscientização, porque a empresa também faz parte desse processo, né? Vestir a camisa de cibersegurança, entender quais são os riscos, tanto do ponto de vista do CPF quanto do CNPJ, né? Ambos, né, precisam estar envolvidos, porque acaba sendo uma cadeia, e a responsabilidade também das empresas hoje está cada vez maior, com leis de proteção de dados no mundo inteiro e regulações, né? E existe toda uma cadeia, e isso o board já está ciente, existe uma cadeia preparada, né, do ponto de vista de cybercriminosos, para utilizar as informações da própria empresa para golpes, né? Então você cascateia. Então você tem golpes, desde fraudes corporativas, B2B, você cascateia isso para um golpe para a mãe de alguém, né? Para uma pessoa que não tem tanto contato com a tecnologia. Então a responsabilidade social das empresas, incluindo o ESG, ele é fundamental nesse sentido. Então já existe, sim, uma conexão do board com a tecnologia e cibersegurança, mas também a tradução de cibersegurança de uma maneira super tangível, em dados que sejam mensuráveis e simples para o board, é fundamental. Você tocou no ponto central, Eduardo, que é exatamente a gente fortalecer esse elo humano para que a cultura seja trabalhada na base, com todo o apoio, obviamente, vindo de cima também, e você consiga permear uma cultura efetiva, né, que pensa em segurança, que olha a segurança não como o não, e sim como o habilitador, né, para grandes passos que o negócio precisa dar, mas de uma forma segura. É uma bela missão, e que missão bonita, né, que você traz juntamente com o time, né, com as pessoas. E falando de pessoas, Eduardo, momento que a gente faz uma reflexão naquela frase tão emblemática, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir bem longe, vai com boas pessoas. Queria abrir um tema para a gente falar sobre pessoas na nossa vida, na nossa carreira, na nossa jornada, a importância de ter boas pessoas caminhando junto. Como que foi essa jornada junto com pessoas? Eu acho que é fundamental, ao longo, principalmente para quem está começando na área, enxergar uma figura de um mentor, né? Conseguir um mentor. Ao longo da minha jornada, eu vou ser injusto se eu não falar alguns nomes, né? Por favor. Mas é muito interessante que pessoas que abriram a sua mala de ferramentas, o seu conhecimento e compartilharam, o conhecimento sendo compartilhado e perpetuado através de outros profissionais. E isso é bem interessante, né? Porque na minha primeira oportunidade numa multinacional, né? Eu trabalhei com uma pessoa chamada Marcelo Viana. Ele é da Conquest One, uma empresa de recolocação de RH para a área de tecnologia, que me deu essa oportunidade e foi abraçado tanto por ele como mentor, quanto André Magalhães, um outro CISO fantástico, que deu um olhar de risco, uma visão de risco ao longo da minha jornada, né? Não apenas técnico, mas também um olhar mais próximo ao negócio. Então, foi incrível. Também, uma mentora americana chamada Jennifer Deckard, é uma pessoa, uma formadora de líderes incrível, né? E muitos outros, né? Minha própria família, né? Direcionando Exato. E me puxando para o chão, né? Toda vez que perde um pouco o compasso, acho que é fundamental. É verdade. Então, o apoio desses pilares. E você deixou muito isso vivo, né? A importância da família, né? Que foi que te ajudou a construir esse sonho, né? Ou seja, essa forma de ir além daquilo que o seu querido pai, sua querida mãe, né, tinha condições naquela época. E chegou tão longe, né, Eduardo? Uma visão tão ampla. Isso me lembra um case bem interessante. Na época, na minha primeira oportunidade de trabalhar em manutenção de computadores, que eu tive a minha primeira aula de liderança, né? O desafio da empresa que eu estava era, eu precisava fazer uma manutenção em uma instituição de ensino, era manutenção preventiva, né? E foi bem interessante porque
Quando eu chego lá, o reitor da instituição, ele é enorme, fala para mim, cadê a equipe? Eu tinha 2 dias para fazer. Eu falei, sou eu. E ele comenta assim comigo, são 6 salas com 50 computadores. Né? Estamos na quinta, na segunda começam as aulas. Né? E eu não ia conseguir entregar. Liguei para casa e falo, olha, vou ter que trancar meu colégio, porque não vou ter condições de entregar e vou ser desligado. Né? E eu tive a minha primeira aula de liderança com a minha mãe. Ela fala, terminou seu prazo? Não. Por que você está perdendo tempo? Vai lá, lute. Né? Aquela puxada de orelha por telefone. E isso foi um marco bem importante, né? A importância dos mentores, porque voltei para a sala, fiquei olhando aquela sala de... Né? Eram 10 computadores por 5 fileiras. 50 por sala. Eu falei, vamos analisar. Eu tinha aquele softwarezinho Ghost. O Ghost, né? Exato. Era bem interessante, porque eu falei, olha, vou fazer a manutenção preventiva na primeira, começo a clonar tudo e vou fazendo isso numa esteira seriada. E comecei a fazer o processo. Né? Quando chegou às 5 da tarde, eu estava com 2 salas e meia pronta. O reitor, olha, preciso fechar, tal. Não, deixa o segurança comigo, deixa eu dar continuidade. Ou seja, passou do horário. Sim. À noite. Sim. E ele autorizou, fiquei com segurança e continuei trabalhando. Estava acontecendo uma festa na instituição, uma festa enorme, né, dos calouros que iam começar. O segurança falou, você não quer dar um pulo lá? Eu falei, quero. Consegui uma fita, fui até lá, eu não lembro da festa. Eu lembro só dos lanches que eu consegui comer, voltar e continuar trabalhando o resto da noite. E isso foi uma lição incrível, porque quando chegou sexta-feira, 3 horas da tarde, estava tudo completo. Olha que bacana. Fiz o inventário, enfim, né? Aquele projeto que eu consegui entregar, o inventário, saber quantos % dos equipamentos estavam disponíveis, entreguei tudo para o gestor, né, para o reitor, e ele vira para mim e falou, você não quer trabalhar aqui? E foi uma grande oportunidade, né, ao longo da minha carreira. E um ponto importante é que assim que eu saí da instituição de ensino, eu pensei, foi uma vitória, era uma luta não eu contra o mundo, mas era uma luta entre eu e eu mesmo. Perfeito. E foi justamente esse toque dessa primeira liderança e as outras lideranças que me deram toque ao longo do caminho foram fundamentais para chegar lá. Né? Que linda trajetória. Você resgatou uma passagem muito importante, né? Ou seja, que mostra o quanto vale a pena, né, Eduardo? Quanto vale a pena acreditar, quanto vale a pena você se dar, né, esse direito de tentar, né, de pessoas te ajudando, e é nesse clima, né, de superação, né, de uma história linda que o Eduardo Anselmo deixa aqui no nosso programa Por Trás da TI, e hoje, né, nós temos o orgulho, né, de acompanhar o Eduardo, né, nessa trajetória tão bonita, né, um profissional que leva o nosso país, a nossa gente, nós, profissionais, né, e nos injeta uma injeção de ânimo para dizer, poxa, o brasileiro é muito bom naquilo que ele faz. E você é um exemplo disso, né? Numa organização global, numa função global, com um olhar global, mas sabendo, né, da onde você veio, das origens e como foi construído tudo isso. Eduardo Anselmo, que honra poder ter a sua história, esse grande bate-papo aqui no nosso programa. Parabéns, estamos honrados com a sua história. Muito obrigado pela oportunidade. Torço aí para que as novas gerações aí se inspirem e continuem a trilhar o caminho. Sem dúvida alguma. E com a sua jornada, tem uma fonte viva de inspiração para que isso aconteça. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Valeu.